Meu nome é Luciana Brits, aqui da Neurosaber, que busca levar conhecimentos neurocientíficos numa linguagem simples e com aplicabilidade prática para todos os educadores. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre autismo. Isto mesmo. Muitos pais, profissionais da educação, se veem diante de um grande desafio quando precisam perguntar como trabalhar com crianças, com alunos que têm autismo. Embora a resposta ofereça um leque de argumentos, a prática em si não é impossível e de alta complexidade, como muitos pensam. Tudo isso, porém, se os professores, profissionais e pais souberem que cada criança é única e que ela precisa de um tratamento, de uma intervenção diferenciada, aprendendo antes de tudo o que é o autismo e com isso diminuindo as barreiras da inclusão e do desenvolvimento dessas crianças. Vem comigo que eu vou explicar tudo para vocês hoje. O transtorno do espectro autista faz parte dos transtornos de neurodesenvolvimento e que tem como sua principal dificuldade ou déficit a questão da comunicação social. Bom, pensando nisso e tendo essa clareza desse transtorno, olhando pela viés da base desse transtorno, que é a questão da comunicação social, a gente precisa estabelecer o que então? Estabelecer uma comunicação clara e compreensível com alunos que tenham autismo. Isso porque é muito importante termos os apoios visuais e que esta comunicação ela seja feita ou em termos verbais ou não verbais. Isso precisa ser estabelecido muito cedo, porque a gente sabe que um dos maiores problemas que o caso aí de crianças, de pessoas com autismo, é a questão que muitas vezes podem acontecer as questões comportamentais. Por isso, é muito importante a utilização de apoios verbais, de apoios visuais, enfim, de uma comunicação que garanta esse processo de entendimento, já que essa é uma das principais dificuldades que acontecem nesse transtorno. O autismo tem como base um déficit na cognição social. E quando a gente fala nisso, nós estamos falando de um déficit que afeta todo o cérebro. Lembrando que esses déficits, essas disfunções, não são vistas por ressonância magnética funcional ou por exames, né? Então, são déficits e disfunções que são dentro ali da conectividade do neurônio e que tem o déficit maior nas questões de cognição social. Então, como que a gente pode aí incentivar a interação positiva entre os alunos autistas e seus colegas, acima de tudo, promovendo conexões saudáveis? Bom, a primeira coisa é importante a gente estar falando aí para os colegas, estar falando aí na sala de aula, que aquele aluno tem um transtorno que se chama transtorno do espectro autista. A conscientização da sala de aula e de toda a escola em relação ao autismo é o primeiro passo para o entendimento e para que essa comunicação fique mais fluida. Uma coisa importante também é a observação. Isso porque nós estamos sempre nos comunicando, sejam por palavras e muito mais por gestos. Tanto que muitas vezes nós falamos assim, um gesto vale mais do que 1000 palavras. Pois é, pensando nisso, muitas vezes as pessoas com autismo nos dão aí pistas corporais, pelo seu comportamento, como que está sendo a percepção e como ela está ali se comunicando. Então, a observação, ela é muito importante, já que muitas vezes a comunicação, ela está muito prejudicada nesses casos. Isto é, eles conseguem às vezes até pensar, mas eles têm dificuldade em passar isso, né? Nesse processo de comunicação com o outro. Então, muitas vezes a observação preventiva, olhando comportamentos ou atitudes ali que a criança acaba desenvolvendo, nos mostra como que ela tá e a gente consegue começar a estabelecer um vínculo. Uma outra coisa importante é a gente olhar nos interesses que essa pessoa com autismo, que essa criança com autismo, ela tem. Muitos deles têm interesses que a gente chama de interesses restritos, focos em alguns assuntos, em algumas atitudes. E isso auxilia muito o estabelecimento ali de uma comunicação. Falar sobre o que ele gosta, trazer os assuntos em pauta, enfim, tudo isso acaba auxiliando e ajudando nesse processo de comunicação. É muito importante fazermos diferenciações, né? Fazermos aí
é muito importante olharmos para cada autista de uma forma diferente, até porque cada um tem uma dificuldade e, o melhor, uma potencialidade a ser desenvolvida. Então, é muito importante que a gente perceba essas diferenciações, mas que isso não afaste da inclusão. Nós temos que parar com essa questão da igualdade e olharmos a inclusão pelo viés da equidade, que é dar o que cada pessoa com TEA ou qualquer criança aí que faça parte do processo inclusivo, o que ela precisa, porque tratar de forma igual a todos é a maior desigualdade que pode acontecer. Então é muito importante que eu trate cada caso com a peculiaridade que é importante para o desenvolvimento daquelas determinadas habilidades. Então é muito importante, né, que a gente consiga aí fazer as diferenças, né, a gente consiga diferenciar esse conteúdo para dessa criança, até porque a aprendizagem ela é única. Cada um de nós aprende de uma determinada maneira, mas toda vez que eu consigo diminuir as barreiras e aumentar a interação dessa criança desse aluno, né, com os conhecimentos e com as atividades pedagógicas do dia a dia, eu consigo garantir um maior nível de aprendizagem. Então, diminuindo as barreiras, aumentando a interação e garantindo aí a aprendizagem. Quando a gente fala em diminuição de barreiras, o que a gente está querendo dizer? Barreiras físicas, barreiras atitudinais, enfim, barreiras procedimentais, metodológicas, então metodologias, abordagens que a gente consiga fazer com que sejam cada vez mais acessíveis a esse público. E quando eu falo em acessibilidade, eu não estou fazendo só essa acessibilidade para a pessoa, para o aluno com autismo, a gente também está fazendo uma acessibilidade para a sala inteira, porque quanto menor as barreiras, mais todos conseguem aprender, mais todos conseguem interagir e dessa forma o desenvolvimento acaba sendo ótimo. A gente consegue fazer com que todos consigam se desenvolver e aprender. Porque o que é bom para uma criança, para um aluno com autismo, é bom para todas as crianças. Então, como que eu posso aí estar fazendo esse dia a dia, né, nesse processo inclusivo? Então, a primeira coisa, né, aumentando o nível de interação e diminuindo as barreiras. As barreiras, como eu falei, elas podem ser barreiras físicas. A gente sempre, quando pensa em barreira física, a gente pensa em rampa. Não necessariamente. Uma das atividades ou uma das formas que nós temos aí para diminuir esse processo, esses atritos no processo de inclusão, é trabalharmos com o desenho universal da aprendizagem. De acordo com o desenho universal da aprendizagem, nós temos que diminuir as barreiras, aumentar a interação e com isso nós teremos mais aprendizagem. Então, quando eu diminuo as barreiras, o que significa isso? Eu vou diminuir barreiras físicas, diminuir barreiras atitudinais, diminuindo preconceitos, levando esse conhecimento cada vez mais pessoas, barreiras metodológicas, que tem a ver com as abordagens metodológicas do dia a dia que eu tenho ali na escola, enfim. Todas essas barreiras, diminuindo essas barreiras, fazendo com que haja um maior nível de interação. Então, todas as vezes que eu mostro uma informação para o meu aluno de uma forma visual, de uma forma auditiva, trabalhando as várias áreas perceptuais, também ajudando na questão dos registros, então mostrando isso de diversas formas, fazendo com que ele faça as atividades de diversas maneiras e o melhor, fazendo com que ele dê para mim as respostas ou dando ali o resultado da aprendizagem, não seja só no caderno, ele pode estar fazendo uma música, ele pode estar fazendo um recorte, então representando a forma com que ele está aprendendo. Se eu aumento a variabilidade dos estímulos, promovo várias formas ali de registro de aprendizagem, eu consigo fazer com que ele interaja mais e isso promove a aprendizagem. É muito importante que durante todo esse processo a gente fique atento ao comportamento desse aluno com autismo. Isso porque, como ele tem essa dificuldade muitas vezes na comunicação, o comportamento vai nos dar pistas. Se ele está conseguindo, se ele não está conseguindo, se ele está fugindo daquilo, se aquilo está sendo desconfortável, prazeroso, tudo isso é muito importante. Quando a gente olha o comportamento, a gente está vendo o final de uma cadência. Então, o comportamento é a resposta para alguma coisa lá atrás que pode ter sido
efetiva ou pode não ter sido tão interessante. Então é muito importante o comportamento, né? Olhar para o comportamento e para esses sinais, para ver se a nossa prática está sendo efetiva ou se nós precisamos aí mudar um pouco a rota para que isso se torne cada vez mais efetivo. Como nós falamos, cada criança, cada aluno é único e um aluno com autismo também. Eles têm as suas preferências, eles têm os seus interesses, eles têm muitas vezes a sua forma de registro, que quando a gente respeita e incentiva, nós conseguimos aumentar o nível de motivação e engajamento e com isso ele consegue começar e terminar as atividades propostas. Uma outra coisa dentro de todo esse processo é criar sistematicidade e rotina. Isso porque o nosso cérebro, gente, ele não aprende atividades isoladas. Essas atividades, elas têm que estar numa cadência sistemática de tempo e de estruturação. O que significa isso? Eu preciso trabalhar isso todos os dias. Então, o tempo e a cadência de tempo nessas atividades auxilia muito para que essa aprendizagem ela realmente aconteça e fixe ali na memória de longo prazo, fazendo com que essa criança avance cada vez mais. Então, a consistência da apresentação desses estímulos, desse conteúdo e dessa prática inclusiva que vai levando ao conhecimento acadêmico e ao desenvolvimento das crianças com TEA. Ou melhor, não só das crianças com TEA, de todas as crianças e de todos os alunos. Bom, e nesse vídeo nós falamos um pouco aí da importância da interação do autista aí dentro da sala de aula, o impacto que as relações do comportamento e como que as práticas inclusivas, elas podem sim otimizar e melhorar não só o aprendizado de crianças com autismo, como também o aprendizado de todas as crianças. E daí, gente, você gostou desse conteúdo? Então, se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha. Por quê? Porque esse conteúdo pode ajudar e auxiliar muitas pessoas. E o melhor, comenta aqui embaixo qual foi a sua ideia, o que você gostou, qual foi o seu insight. Dá sugestão de vídeo aqui pra gente estar colocando no nosso canal. E o melhor, hein? Se inscreve no canal agora, porque toda vez que você se inscreve, toda vez que a gente coloca um vídeo novo aqui, você é notificado e você não perde nenhum conhecimento. E é isso. Até o nosso próximo vídeo.